Continue. Estou vendo gente conhecida ali. Eu acho que eu vi a Marcinha, a Silvia, a Maíra. Oi, saudade, Pro. A Josi. Tu também fez comigo, Josi. A turma toda está aqui. Sim! Yes! Deu, Aline? Sim, prof. Então, prazer enorme, gurias, encontrar vocês de novo. Muito feliz de estar com vocês nessa nova disciplina chamada Educação Emocional e Mediação de Conflitos. Nós vamos ver como é que se faz uma mediação e o que é um processo de mediação. Vamos retomar um pouquinho as questões de educação emocional. Vocês viram comigo a segunda disciplina, que era a disciplina de aprendizagem e neurociência, não, né? Então, vou retomar com vocês algumas coisas da neurociência. Para quem não me conhece, lá em cima, Aline, primeira lâmina. Meu nome é Gilka Lucena Cortman. Eu sou nova na QI esse ano. Estou com as meninas na segunda disciplina, mas, na realidade, eu cheguei em abril, dei uma disciplina do pós-graduação. Outra disciplina sobre infância, adolescência e sexualidade. Eu acho que foi a que eu trabalhei com vocês. Depois trabalhei em outra disciplina chamada... nós somos da psicologia infantil. Sim! Depois trabalhei em uma disciplina chamada Psicologia da Aprendizagem e Neurociência, que terminou agora, recentemente, e estou estreando com vocês hoje a disciplina de Educação Emocional e Mediação de Conflitos. Nós precisamos rever, pelo menos matar a saudade, ou retomar brevemente, do que fala essa disciplina? Essa disciplina fala das nossas emoções, das nossas alegrias, das nossas tristezas, da repugnância, raiva, surpresa, interesse, medo, as coisas que nós sentimos no dia a dia. Mas antes de nós iniciarmos isso, eu tenho que apresentar para vocês a nossa disciplina, do que ela é composta, nosso roteiro de aprendizagem, enfim. Nós temos 7 encontros e no 8º vocês têm a provinha de vocês. A nossa atividade de mediação, ela compreende a educação emocional como competência que pode colaborar, potencializando aprendizagens pedagógicas, atribuindo significados no contexto educacional. Nós temos que aprender a identificar diferentes formas de expressão, formas de nos comunicarmos, de nós interagirmos e também de cooperarmos, que vem das questões emocionais para o campo pedagógico e para o campo da vida. Como é que ocorrem as emoções em nós? Para isso, eu separei um material da saga, de número 10274, 17.271, 13.008. E separei um vídeo bem legal chamado Mediação de Conflito na Escola. Deixei o link para vocês olhar, porque daí vocês vão entender melhor, vai complementar as coisas que a gente está falando. Podem olhar no outro momento. E o que vai ser a nossa unidade integradora? Então, eu peguei a proposta educacional da Unesco. Quem é professora sabe, lembra como é que é. Lembra quais são os 4 eixos que são pertinentes ao tema da Unesco? Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a aprender. Então, durante os 5 primeiras semanas, nós vamos pegar todas as atividades que nós estamos trabalhando dentro desses 4 itens. O que eu estou aprendendo? Como é que eu estou aprendendo a ser? Como é que eu estou aprendendo a fazer? Como é que eu estou aprendendo a conviver e aprendendo a aprender a partir das disciplinas da Gigi? Dentro daquele mesmo modelo que eu passei para vocês, é uma atividade prática, onde vocês vão desenvolver a atividade de cada item. Todas as semanas vocês vão dizer
dentro dos 4 pilares da Unesco. Aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a aprender e aprender a fazer. O que vocês estão sentindo em relação às coisas que eu vou dar para vocês hoje? Vocês já viram falar em mediação de conflito, né? Quem não viu falar? Quanta gente precisa de mediador nessa face da Terra, né? Vocês ligam a televisão, aí as pessoas dizem, olha, não gasta com advogado, porque advogado é caro, é melhor vocês irem para um mediador familiar, ou um mediador de conflitos. Lembra que eu contei para vocês que eu tenho uma clínica chamada Mediação, Centro de Terapias Integradas. Nessa mediação, a gente atende as pessoas que brigam, se matam, sabe? Não conseguem se entender. Tem problemas de comunicação. E nós vamos aprender o que fazer, de que forma nós vamos lidar com esse povo que briga, até os nossos namorados. Se vocês não aprenderem agora, não aprendem mais como lidar com esse povo. Escutou, Silvia, tu que está escondida aí? Então, está entendido para vocês que a partir de hoje, vocês vão botar um bilhetinho na porta do quarto de vocês. Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a aprender. Tudo que vocês forem fazendo na vida de vocês, que está dentro desses eixos, vocês vão lá e botam um recadinho. O que vocês fizeram que deu certo, Silvia? Conseguiu fazer uma mediação de conflito com o filho, com o marido, com a vizinha, no trabalho. Conseguiu botar o nariz no lugar onde tu pode ajudar as pessoas a conviverem na paz e na não violência. Essa é a nossa temática. Nós vamos ter como material o processo de mediação, a comunicação como ferramenta de mediação, como é que nós vamos usar a mediação como construção coletiva de um ambiente pacífico nas escolas. Dá muito lero-lero, fulano me disse que ciclano me disse que fulano falou, não é assim? Como é que nós vamos ajudar a resolver conflitos intergrupais e entre grupos? Como é que nós vamos trabalhar a saúde mental na escola e prevenção dos transtornos mentais no contexto escolar? Sabe que fazer uma prevenção de questões de transtornos mentais, promover uma saúde mental, é fazer com que a paz reine. Quando tem paz, não tem transtorno, não é assim? Como é que nós vamos trabalhar com inteligência emocional, autoconhecimento, ensino e aprendizagem? De que forma as emoções e aprendizagens e a emoção dentro da neurobiologia das emoções vai influenciar nas emoções do ensino e nas aprendizagens? Como é que nós vamos trabalhar educação e direitos humanos, educação para a paz e não violência, conflito, agressividade, luta, força, contra a violência, não violência ativa, mediação e paz? Isso tudo você já tem no link de vocês. Tem, Aline? Está fechado. Sim, prof, os documentos da disciplina. Nos documentos da disciplina já está lá para vocês, ok? Deem uma olhada também no nosso plano de trabalho e nós vamos casando as nossas habilidades para a gente aprender a resolver isso. Então, de que forma nós vamos desenvolver as competências socioemocionais e habilidades afetivas? De que forma nós vamos construir autonomia moral e de valores morais e éticos? Como é que nós vamos resolver a questão da indisciplina, da transgressão, dos problemas de saúde emocional da criança? Quando a criança tem medos, né? Vamos nos lançar nesse mundo a partir de agora. Gostaram da temática? O que vocês sabem sobre mediar histórias de transgressões? Eu acho que a gente faz isso desde sempre, né, Prof. Ju? O dia inteiro, né?
Quem é mãe, então, nem se fala, Jesus Cristo. Eu acho que eu faço isso desde adolescente. Eu não sei por que que eu sou representante discente. Eu acho que desde que me conheço por gente no 5º ano, eu sou representante discente. Então, eu estou sempre mediando conflito. Vocês sabem que depois que vocês terminarem pedagogia, vocês podem fazer no judiciário um curso gratuito de mediadora familiar, gratuito, dentro do judiciário em Porto Alegre, e vocês podem trabalhar como pedagogas, mediadoras familiares dentro do judiciário. Sabem disso? Não sabem. Eu já sabia. A senhora acredita que eu já sabia? Porque tem um cidadão que entra no Instagram da gente e ele fala os lugares que o pedagogo pode atuar, e ele fala que o pedagogo pode atuar no judiciário. Sim, dentro de mediação familiar. Eu sou uma delas. Mas que beleza. Aqui estou. Há Prof, muitos anos. a gente era de psicologia infantil, só para situar a senhora nas turmas, já que a senhora tem muitos de nós. Ah, mas eu lembro de vocês, a carinha de vocês me é familiar. Tá faltando... Como é que é o nome do menino? O Isaías. Cadê o Isaías? Não veio? Eu acho que ainda não entrou. Mas vem para essa turma junto. Vem, a gente está praticamente todo mundo junto, eu acho. Mas Ai, cheguei a dar uma olhada na lista. Tem gente nova no grupo? Não, acho que o mesmo povo, né, gurias? A Claudinha não fez com nós ainda. A Claudinha não lhe conhecia. Eu também não. Cadê a Claudinha? Onde é que está? Tem a Josi, não me conhecia. Eu também não. Prof, eu conheci a senhora só numa palestra que a senhora fez com a prof. Margot. Eu acho que, se não me engano, só nessa palestra que eu lhe conheci. Como prof, ainda não, porque eu tive aula com a prof. Cristina, com a prof. Maria Inês, e com a senhora ainda não, é a primeira vez. Bem-vinda, eu sou E nova. A senhora foi bem recomendada, todo mundo fala muito bem da senhora. Ainda bem, não me assusta. Ô, Jússi, e tu não foi minha antes, né? Não me lembro do teu rostinho. Não, a primeira vez que eu a vejo, até assisti essa palestra, mas eu não consegui concluir até o final. E mais assim, de nome, né, do seu talento, da sua capacidade, a gente já lhe conhece bastante. Ai, meu Deus, obrigada. Eu sou uma prof que gosta de dar aula, só isso. E adoro as minhas alunas e alunos. Sou aposentada. Sou aposentada. E aí resolvi voltar para a sala de aula. Fiquei 15 dias aposentada só e disse, não gosto de ficar em casa, ficando só em casa. Eu quero ser prof de novo. Nós agradecemos, prof. Nós agradecemos para a senhora ter voltado e nos ajudar nessa caminhada. Correndo, vamos trabalhar, vamos ganhar tempo, vamos fazer coisas. Falar nisso, eu tenho uma proposta para vocês. Assim, eu trabalho num grupo em Gravataí, trabalha com essas coisas também. É online, tá? Todo sábado, de 15 em 15 dias, eu entro para ajudar uma ONG chamada Dá o Chute no Preconceito, das 14 às 15 horas. É uma roda de conversa online via Meet. Eu nunca sei quem está do outro lado. Eles me mandam um link 10 minutos antes. E aí eu trabalho com os pais, uma roda de conversa a partir do interesse deles. Eles me convidaram agora, dia 25, semana que vem, para responder numa live para eles. Está até rodando no Face do Dá o Chute no Preconceito. Meu filho nasceu com T21, e agora? Então, para responder essas questões, me meti nesse desafio. De 21 a 28 de agosto, nós estaremos na Semana da Pessoa com Deficiência. E o que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu estou convidando vocês, quem quiser, participar desses grupos do Dá o Chute no Preconceito, de estar comigo nas lives
aprendendo e somando horas para vocês como ensino, pesquisa e extensão. Vocês precisam para se formar, né? Eu não consigo dar para vocês atestado, mas todo mundo que estiver na live, a gente tira uma fotinho, entrega para a Prof. Margot ou para a Aline e vai somando atividades de extensão. Isso vocês precisam e a instituição também precisa de trabalho social. Esse é um trabalho social que uma professora da instituição FAQI, nunca sei dizer direito, FAQI, faz. E os alunos, se estiverem juntos, é ponto para a instituição. Quem quiser. É um desafio, tá bom? Como eu já conheço vocês e sei que vocês são batalhadoras e se puxam, não é assim que vocês dizem? Quem quiser, vem comigo. Sábado já tem, das 2 às 3, certo? Certo. Bom, então, iniciando o nosso material, a Silvia nos disse que em todos os momentos nós temos emoções, alegrias, tristeza e todos os sentimentos. Eu queria trazer emoção no aspecto neurobiológico da questão, retomando algumas coisas com vocês, pensando assim, nós sabemos que mesmo que intuitivamente as emoções nos dão momentos de alegria, outros momentos de tristeza, outros momentos de muita raiva, de medo, de interesse, é comum e é muito difícil a gente explicar essas sensações. Nós sabemos que, do ponto de vista que nos interessa, elas apresentam e elas nos assinalam algo que nos interessa e que é muito importante na nossa vida, porque nunca essas sensações elas estão somente conosco, elas estão com outras pessoas que estão conosco. Ou seja, essas emoções elas aparecem em parceria, eu com outro, eu com outros, não é assim? Eu digo que, embora exista diferença óbvia entre esses estados emocionais, todos temos certezas e características comuns. Quando nós ficamos alegres, nós ficamos assim. Quando nós ficamos tristes, nós ficamos assim. Quando nós ficamos surpresas, nós ficamos de tal jeito. Cada um desencadeamos formas diferentes internas de mostrar essas emoções. Essas emoções, na realidade, elas estão conectadas com aquilo que nós estudamos lá atrás em educação infantil, quando nós falamos em dopamina. Vocês lembram disso? O que era dopamina? Quando a gente come bem, lembram disso? Quando a gente come bem, nós produzimos a dopamina. Robin, lá no celular, titio Google, o que é dopamina? Não é sensação de prazer, sensação de prazer. De saciedade. E essa sensação de prazer, ela vem atrelada àquilo que nós comemos. Ou seja, verduras, frutas, água, amido não em quantidade, principalmente verduras e legumes. Quando a gente come, nós vamos encher o nosso neurônio. Lembra o desenho do cérebro? Lá dentro, nosso neurônio fica cheinho de dopamina. Espia aí no celular, o que é dopamina? O que eu preciso comer? Enquanto eu vou falando, vocês vão espiar, vocês vão ler para nós. Prof. Oi. Meu nome é Priscila, é a primeira cadeira que eu estou fazendo com a senhora, mas eu fiz todas as outras. More? Todas as outras eu fiz com as colegas, sou só nova para a senhora. Eu tenho uma dúvida, porque eu estudei um pouquinho de psicologia, mas isso há 1000 anos atrás. A dopamina é só relacionada ao alimento, não, né? Não, eu vou falar agora da dopamina, da serotonina e da noradrenalina, que eu vou uma por uma para não se perderem. Ah, tá. Tá? Tu te lembra, Pri, o que era a dopamina? A dopamina, tá, serotonina. A dopamina, eu acho que ele é um hormônio que não é felicidade em si, mas é uma sensação de
plenitude, alguma coisa assim, mas eu não lembro eu não lembrava de estar relacionado ao alimento. Ela está Sensação de relacionada bem-estar, a coisas que nós comemos. Aquilo que nós ingerimos. O Fala aí, chocolate. Silvinha. Chocolate, Coca-Cola. Chocolate, né? Chocolate, Eu sou Coca-Cola, Não, cafezinho, uma chocolate, frita com café Coca-Cola na não tem mão ali. vitamina. Ó, Coca-Cola, chocolate, cafezinho, chimarrão. Então, tem outras coisas. Que outras coisas, Cláudia? Tu espiou aí no teu Google para nós ver? Professora, eu estou no celular. Ah, não dá. Quem é que pode Não dá. dar para nós? Hoje eu tô no celular, não tem como. Prof, é um aminoácido chamado tirosina desempenha um papel importante na produção de dopamina, né? Viu? O que a transforma gente come para produzir dopamina? que libera dopamina. E agora? Que alimentos? Deixa Tá eu no ver aqui, celular, relaxa. Silvia? Também. Também está no celular. Não Que posso ajudar. Achou, Marcinha? Que pode. Carne, alimentos ricos em substâncias que fazem o cérebro produzir dopamina. Carne vermelha, carne de porco, frutos do mar, derivados do leite, frango, peru, castanha, nozes e amêndoas. Viu? E chocolate, e Coca-Cola, e chimarrão, e chá preto, e café. Muito açúcar! Aí, gurias, nós vamos juntar a dopamina com a serotonina. Serotonina, o que é a serotonina? Vamos lá. Pesquisa. A serotonina, ela está ligada ao quanto nós dormimos. Então, dormir 9 horas por dia faz muito bem para a saúde. Principalmente porque nós temos que fazer conexão ou reconexão com o nosso sono REM, que é o sono de recaptação de memória. Quem não dorme sono profundo não faz reconexão de memória. Aí a gente acaba dizendo, me esqueci, não sei, perdi a chave, perdi isso, perdi aquilo. Então, o nosso cérebro, ele precisa de... É cheio de bolinhas, né? Bolinhas chamadas neurônios. Cheio de dopamina, de serotonina, que é o sono, e o que mais? De noradrenalina, que são os exercícios. Por isso que os médicos mandam coma bem, durma bem e se exercite. Porque este trio é regulador dos neurônios do cérebro de vocês. Então, quando a gente fala em alteração na fisiologia e nos processos mentais, que vão mobilizar os recursos cognitivos existentes, como a atenção, a percepção, o confronto, afastamento, isso tem a ver com quanto nós nos alimentamos direito, quanto nós não dormimos direito e quanto nós não nos exercitamos, porque isso vai dar uma alteração nas nossas emoções. As emoções, elas estão conectadas a uma base cerebral chamada, não é esta aqui, a amígdala, mas não é a amígdala da garganta, a amígdala cerebral. São duas amêndoas, gostaram do nome? Duas amêndoas, duas bolinhas que ficam aqui atrás, ó, atrás do lobo temporal. Lembram? Ó? Lobo temporal, ó. Aqui atrás, bote o dedo aqui, tem duas bolinhas, duas amêndoas, que nós vamos chamar de amígdalas do cérebro. Elas regulam as nossas emoções. Então, elas fazem toda uma recaptação de tudo isso que a gente come. Os neurônios fazem uma rede sináptica. E quando a gente não come direito, eu atendi esta semana, vou dar um exemplo para vocês, atendi um rapaz que era motorista de caminhão, desses que viaja de carreta mundo afora. Aí ele me contou, sabe, uns 4, 5 meses eu fiquei morando dentro do caminhão, eu e minha namorada. Então a gente fazia comida na estrada, dentro do caminhão tem frigobar, tem tudo, tem cama, tem geladeira, pereré, pororó.
Mas ele comia comidas feitas na estrada quando dava para parar. E ele não dormia, porque tem hora para entregar o carregamento, sabe? O que aconteceu com ele? Não dormia, não se alimentava direito, não se exercitava porque tinha que dirigir. Sofreu um acidente de caminhão, capotou o caminhão, quase morreu, ficaram presos nas ferragens. Desenvolveu uma coisa chamada transtorno de pânico. Isso tudo, esses transtornos mentais, eles estão ligados ao nosso campo da emoção. Então, quando nós falamos em educação emocional, eu estou falando dessas coisas, porque todos esses fatores neurobiológicos, eles estão desencadeados por esses eventos internos e externos que enviam sinais para o cérebro e para o sistema nervoso central, que vai fazer com que essa reação inicial, que parece que não é nada, em milésimos de segundo faz com que a vida da pessoa vire de pata para o ar ou vire do avesso. Quantas vezes vocês ficaram sem dormir porque estavam acompanhando alguém no hospital, estavam acompanhando, saudáveis, exatamente, Marcinha, acompanhando alguém no hospital, ou foram para o baile, passaram a noite de baile. Como é que vocês ficam no outro dia? Imprestáveis. E tem que levantar cedo para ir trabalhar. Olha a cara da Silvia, dando risada. Tu tá te lembrando, guria, dos bailarecos antes do tempo da Covid. E aí, o que acontece? Deixa eu prender meus cabelos, não sei, até aqui. Deu calor agora. Nos tempos de bailareco, saía, ia para o trabalho. O que acontecia? Esborrachada, cansada, irritada, não conseguia nem comer. Essas alterações todas faz... Ah, não consigo mexer nas lâminas. Tia Aline, lâmina 3. Faz com que os nossos comportamentos fiquem extremamente alterados. Você sabe, então, de onde vêm as nossas bases emocionais? Nós vamos ver que, como resultado dessas coisas todas, desses sinais, as pessoas ficam excitadas, o corpo responde com alterações fisiológicas, uns ficam mais pacatos, mais hipotônicos, mais lentificados, outros ficam mais acelerados, irritados, brabos, brigando, chutando balde. Conhece isso, Silvia? A cara da Silvia. O coração bate mais rápido, Silvia. A mão fica suando, a garganta fica seca. Essas sensações geralmente são acompanhadas por alterações na expressão facial, que nem eu com calor agora, postura, voz, movimento corporal, ou fico muito lento, fico muito agitado, ou ficam brigões. Então, considerando esses fatores, a pessoa decide se vai experimentar certo grau de felicidade, ou se fica triste, ou se fica quieta, ou se fica com raiva, ou se fica com medo. Então, baseado, né, no trio regulador das emoções, a parte cognitiva das emoções, ela vai instintivamente impulsionar a gente para a autopreservação. A gente nem pensa, né? Quando vê, as coisas já estão acontecendo. Esse rapaz me dizia, eles chamam de doutora, né? Eu achei engraçado. Tudo bem, eu fiz doutorado, mas não precisa chamar assim. Ele dizia, sabe, doutora, quando eu vejo, eu já estou chutando balde dentro de casa. Mal a minha mulher fala, eu grito um lado, ela grita do outro. Então, o que eu falo para vocês é que nós temos que ficar atentos dentro da educação emocional, não porque que a Marcinha está gritando, a Juscelene está gritando, ou a Priscila está quieta num canto chorando. Eu preciso saber qual é a causa emocional que está fazendo com que ela tenha esse tipo de comportamento. O que está levando a Márcia, a Juscelene, a Priscila, a Silvia, que eu não enxergo lá embaixo? Embaixo da Silvia, vocês enxergam? Está levando todas vocês a terem esse tipo de comportamento. É a Cláudia, prof. Ah, embaixo é a Cláudia. É a Claudinha lá embaixo.
Não enxergava só a pontinha do cabelo. Então, assim, vejam bem o que eu digo para vocês. Nunca julgar. Nunca julgar. Sempre analisar. Se vocês são pedagogas, estudaram com a Gigi, vocês vão se dar conta que a Gigi vai ensinar vocês a analisar. E eu venho desde a disciplina de infantil mostrando para vocês como é que a gente analisa crianças. Agora eu digo como é que se analisa crianças, jovens, adolescentes e adultos, idosos. Por que que o pai de vocês, agora que se aposentou e está dentro de casa, ele fica quieto num canto e muitas vezes ele procura o cigarro ou a bebida ou coisa assim pelos cantos, quieto e quieto e quieto. Ah, meu pai sempre foi quieto. Foi não. Foi nada. Qual é a causa que está levando a ele fazer isso? Meu filho está bebendo, meu filho está fumando, meu filho está usando outras coisas. Quais são os componentes químicos neuronais que está faltando no cérebro desse sujeito que faz com que ele esteja buscando isso para fazer seu bem-estar? Então, quando nós falamos em educação da emoção, nós temos que prestar atenção no comportamento não verbal. Quando eu falo em comportamento não verbal, é aquilo que não é falado. É o corpo que fala. A boca não expressa. Então, é um requisito indispensável nós podermos olhar para as pessoas e entender o que está por trás daquele não falar. Eu uma vez ganhei esses slides aqui, eu fiquei muito faceira, foi meu filho que me deu, porque ele trabalha também como geneticista do comportamento, ele dá aula dessas coisas na Cadepol, enfim, e às vezes ele monta material e diz, me dá essas lâminas, me dá essa, me dá aquela. Então, essa de orientação para a atenção interna das pessoas, como é importante a gente olhar quando a pessoa está com essa cara de frustrado, de desapontado, de triste, de chorão, de raivoso, de feliz, enfim, porque isto está falando da parte física, emocional e mental do que o sujeito tem. Por que que agora a Marcinha está assim? Por que que a Silvia estava com o dedo na ponta da boca e a Claudinha está assim? O corpo fala. O corpo vai falar daquilo que vocês sentem e da forma como corporalmente vocês estão se expressando. A expressão de vocês está falando dos sentimentos, daquilo que eu não enxergo e daquilo que eu enxergo. Então, muitas vezes, quando eu fico com os braços me abraçando, que nem eu digo, me abraçando, ou eu me abraço por frio ou me abraço por carência. Quando eu me abraçar, vocês podem ter certeza que é por frio. Hoje não, mas eu sou extremamente friolenta. Eu vivo com frio. O pessoal todo de manga curta, hoje eu estava de camisa. Até que uma hora eu não aguentei mais, tive que tirar, botar uma camisa de manga curta. Isto fala das minhas questões físicas. Isto fala do jeito que eu sou. Isto fala das minhas reações orgânicas, que refletem no psíquico. E eu, junto com isso, eu coloco mais um item, eu sempre coloco. Eu digo que nós temos um trio. Se o orgânico está funcionando, o psíquico também, eu preciso deste terceiro item chamado orgânico, psíquico, espiritual. Espiritual são as nossas crenças, não são as nossas religiões. Cada um pode ter a religião que quiser, mas nós temos que ter uma crença. Nós temos que acreditar em alguma coisa e nós temos que programar a nossa vida em direção a alguma coisa. Se eu cobro das gurias, para quem não me conhece, desde sempre, Justa, eu digo que quem caminha sem objetivo não chega a lugar nenhum. Agora, quando nós colocamos objetivo ou metas na nossa vida, nós chegamos em vários lugares. Porque nós temos um objetivo para hoje, outro objetivo para amanhã, um objetivo para o dia, para a semana e para o mês. Objetivos curtos
mensuráveis, que a gente chega no final do dia e diz: obrigada, Senhor, eu consegui fazer isso. Vai fazendo um checklist, assim, passando um Vzinho, que nem eu fiz nas fichas de você. Já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Falta isso, falta isso, falta isso. Mas tem que ter objetivo claro. As pessoas, às vezes, me perguntam: como é que tu faz tanta coisa junto? Porque eu mapeio as coisas e divido elas. Aí dá para fazer. Isso eu faço hoje, assim, 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 assim. Mas também viver, né? Viver e fazer. Então, entra dentro daquilo que eu pedi para vocês. Eu pedi para vocês começarem a se enxergar, dentro dos objetivos, os 4 pilares da Unesco. Aprender a ser. Quem é a Aline? Como é que a Aline aprende? Como é que a Aline convive? E como é que a Aline aprende a aprender as coisas? Isso vale para as dimensões afetivas também. Entra tudo. Sentimentos, como vocês agem, como não agem, o que pensam, o que não pensam. Na realidade, a expressividade da comunicação de vocês vai resultar de tudo aquilo que vocês vivem, do que vocês convivem, das experiências que vocês vão passando pelo dia, no meio de temporais, afastando ou pulando sobre pedras, mas andando, não parando no caminho. Então, volta lá. Essa aí é a próxima, depois dos desenhos? Acho que não. Sobe um pouquinho, Aline. Espera aí, prof. Que é a próxima depois dos desenhos? Espera aí. Essa aqui é a próxima depois dos desenhos. Sim. Quando eu falo em emoções básicas de amor, de ódio, de tristeza, de alegria, de medo, elas vão direcionando o nosso comportamento e fazendo com que a gente busque se meter nessas broncas ou evitar essas broncas. Eu digo que se a gente tem hiperatividade, a gente entra no meio da bronca, né? Lembram disso? A gente pula no meio delas. Ou a gente evita. Ou a gente aprende a ver o burburinho e se afastar. Isso acaba nos preservando. Isso é uma coisa chamada autocuidado. Eu tenho que ter autocuidado comigo. Eu tenho que cuidar também das minhas características, das minhas expressões físicas, como o meu corpo sente as coisas, como eu percebo as coisas em mim e o quanto eu me respeito. O quanto eu não permito que os outros me agridam, ou verbalmente, ou moralmente, ou psicologicamente, alguma coisa assim, ou de agredir fisicamente. Então, eu tenho que aprender a ser. Quando eu sou e me conheço, eu determino que, em primeiro lugar, cuidado com o meu aspecto físico, psíquico, espiritual. Adelante. 7. Então, a mediação, mediar a ação. O nome já diz. Mediação, mediar a ação, envolve um modo de resolver conflitos com a presença de uma terceira pessoa. Mas essa terceira pessoa tem que ser aceita pelas partes envolvidas no conflito. Quando tem uma briga da Silvia com o esposo e eles resolveram se apartar, antes que isso aconteça, antes que dê um lero-lero pior, antes que se rompa essa relação de dois, é muito importante que vocês parem para fazer um discurso, fazer uma escuta do porquê que a Silvia, a Aline, eu sei lá quem que eu botei, está fazendo assim e por que o parceiro dela está fazendo assim. Então, antes que 2 pessoas se apartem, escutar. Mas
Escolham alguém que saiba escutar, alguém que seja neutro. Eu não posso escolher alguém que concorda com um lado e deixa o outro lado de forma imparcial. Não é imparcial. Eu tenho que fazer um meio e ação de que ambos concordem voluntariamente em participar dessa conciliação e fazer com que o mediador, que trabalhar a mediação, meiação disso, desarmem as partes durante essa mediação e faça com que eles voltem a conversar de forma harmoniosa. Então, a mediação sempre é 2 mais 1, ou uma família e um mediador. Por favor, Aline. Nossa, já são 21h13. Ao mediador não cabe julgamento ou veredito, ele não é juiz. Ele não vai decidir se a Aline vai se separar ou não vai se separar. Ele não vai escolher ficar com a Aline ou com o parceiro da Aline. Ele apenas se envolve com a comunicação. Ele vai facilitar a expressão dos pontos de vista sobre os conflitos em questão. O mediador vai falar, vai dar a vez para a Aline, para o parceiro, para o filho, para a mãe, para o pai, para a avó, para o vô, para quem estiver dentro da sessão de mediação. Isso faz com que todos sejam ouvidos da mesma maneira e que a resolução seja protagonizada pelos agentes do conflito. Não é a Aline, não é o mediador que vai resolver a vida da Aline e da família toda. A mediadora vai facilitar a forma de resolução através da escuta do que cada um dos componentes da família querem falar. E aí começam a chegar ao entendimento, ao reequilíbrio das relações, ao reequilíbrio das forças, sem ofender um ao outro. Neste momento, eu estou trabalhando com um casal de médicos, jovenzinhos, de 30 e poucos anos. Eu sou vó, né? Então, eu tenho filho de 33 anos, que fez agora, dia 13. Aí eu digo que são jovenzinhos, de 30 e poucos anos, é um casal de médicos, que tem uma bebê de 6 meses. Só que eles primeiro não namoraram, eles se encontraram, fabricaram um filho e depois resolveram morar juntos. Claro que quem mora sozinho a vida inteira, tanto um quanto o outro, quando se encontra, vem cheio de exigências. Exige que a pasta de dente seja apertada assim, que o chinelo seja colocado assado, que a toalha fique em tal lugar, que o café seja servido. A Juscelena dá risada. Tu deve saber dessas coisas. Tu deve ter filhos, Jussi? Tenho 2 filhos. Então, tu sabe disso. Ah, dá do meu aqui. Então, cada um fica exigindo uma coisa, porque moraram muito tempo sozinhos. Agora que eles resolveram morar juntos, porque tem uma bebê junto viraram família, né? Casal não é família, casal é casal. Família, quando tem mais de um elemento incorporado a essa família núcleo. Família núcleo é 2 mais 1 formando uma nova família. Família de origem é aquilo que a gente deixou para trás. Pai, mãe, tio, tia, avô, avó e pendurucalhos, irmãos, tereré e tororó. O que acontece? Eles estão se esgualepando, é assim que diz o gaúcho, né? Se matando de tanta discussão por coisas básicas e bobas, que eles nunca souberam, não fizeram aquilo que a gente fez, a Juscelena sabe. A gente, no meu tempo, no tempo da Jusce, a Jusce deve ter 40 e poucos, 50? Sim, 48. É mais nova que eu, bem mais nova, quase 10 anos. Então, no nosso tempo, a gente flertava. As gurias nem sabem o que é flertar. No nosso tempo, a gente namorava. Depois de flertar, a gente namorava. Depois a gente noivava. Aliança de ouro, né, Jussi? Depois a gente casava. Para depois pensar no filho, depois outro filho, depois outro filho. A gurizada agora casa com filho. E não se conhecem.
E os conflitos aparecem. Então, ao mediador que vai trabalhar com essa relação do casal, não cabe o julgamento, nós não somos juízes, nós vamos trabalhar no reequilíbrio da comunicação do casal, para com que eles fiquem bem, e que se não ficarem juntos, pelo menos se separem bem, porque vão ser para o resto da vida pais daquele bebê. Entenderam o que é mediar? Sim. Sim. Estão prontas para começar a trabalhar como mediadoras de si próprias? Sim. Sim. Olha o olho da Silvia. Sim. Por favor, a próxima. A mediação enquanto método autocompositivo de conflito e levando-se em consideração um caráter interdisciplinar. Por que é interdisciplinar? Porque trabalha o mediador às vezes é psicólogo, às vezes é psicopedagogo, às vezes é terapeuta de família, às vezes é advogado. Ele está às vezes é pedagogo, com formação em mediação, ele situa-se numa esfera de abrangência que abarca diferentes áreas de atuação e tem se mostrado um meio eficaz de pacificação social. Nós temos mediador escolar. Então, o procedimento de mediar ações, que chama-se mediação, ele agrega um diferencial que supre uma lacuna no atendimento de famílias em conflitos, de escolas em conflitos, de sujeitos em conflitos, possibilita o entendimento das partes através de um diálogo transformador, facilitado por profissional capacitado a mediar. Eu não posso pegar alguém que vai mediar uma situação e se para a gritar junto com quem está gritando. Eu tenho que ter alguém que fala num tom firme e pontual. Voz baixa, firme e pontual. Muito firme. Ser firme não é ser juiz. Ser firme não é ser arrogante nem debochado. Ser firme é ser capaz de mediar conflitos onde pessoas gritam. Eu uso muitas metáforas. Chegou um outro menino outro dia e me disse: meu pai e a mãe gritam muito dentro de casa. Eu disse: mas quem briga com quem? A mãe briga contigo? A mãe briga comigo. O pai briga contigo? Não. A mãe briga com o pai briga com a mãe briga comigo. Eu falei: legal. A metáfora é família do grito. Posso chamar vocês assim? Por que eu usei uma metáfora? Usar metáforas é trazer eles para a realidade e poderem se enxergar como famílias do grito. Se eu uso metáforas, eu vou trabalhar fazendo com que eles se deem conta, autoconhecimento, de cada vez eles forem gritar, eles moderarem a voz para não serem chamados de famílias do grito. E isto funciona? Isso é técnica? Vamos adiante? Em 2019, eu escrevi um artigo para um livro, que eu não me lembro mais o nome do livro, mas era sobre... Não me lembro o nome do artigo, mas eu trago uma hora para vocês. E eu trouxe era mediação e valores, não sei, não me lembro, porque eu já escrevi um monte de coisa. Mas achei esse material que fala sobre a mediação de conflitos, de que forma ela vem sendo apontada. É de um artigo meu de 2019. Então, ela vem sendo apontada como uma nova forma de conduzir os conflitos, como objetivo de ajudar, estimular pessoas a dialogar e a cooperar para resolver um determinado problema. O mediador deve ter uma postura neutra e imparcial. Não posso tomar lado de A nem de B. É, portanto, mais que um método para conduzir os conflitos. É uma forma que visa também evitar eventuais conflitos no futuro,
já que um dos seus objetivos é criar um clima de cooperação entre as pessoas. E o casal ou a família que está sendo mediada, ela não pode levar para casa as discussões. O que foi falado no consultório, na sala de advogado, no fórum, seja lá onde foi falado, onde foi feita a mediação, com aquele grupo, teve uma pessoa especializada com técnicas fazendo mediação. No entanto, levar e continuar além da porta do espaço do setting terapêutico de mediação a discussão, sem ter ninguém para mediar, é guerra na certa. Então, entra ali, trata, leva aqueles conceitos consigo e vai trabalhando esse autoconhecimento, vai trabalhando aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Vocês entenderam por que eu trouxe essa atividade integradora na vida de vocês? Porque ela tem a ver com as coisas que nós vamos aprender e as coisas que nós vamos fazer na nossa vida. Quando surgir um conflito depois da aula, se lembrem dessa aula. Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a aprender, aprender a fazer. Tá? Adiante. Por favor. Então, Maria Helena Marodin foi minha professora de formação de mediação de terapia de família, em 93. Em 96, ela escreveu um livro chamado Mediação Familiar, que está aqui. Fundamentos de Mediação Familiar. Marilene é a pessoa que eu me inspiro para trabalhar as questões de terapia de casal e família e as questões de mediação de conflitos. Porque ela tem uma habilidade, ela morou muitos anos nos Estados Unidos, especializou nisso e trouxe para o Rio Grande do Sul. Eu fiz a formação com ela em 93. Talvez muitas de vocês não tivessem nem nascido nessa época. Então, a Mari diz que é a Marodin, né? Ela diz que é um processo no qual uma terceira pessoa, o mediador, auxilia os participantes na resolução de uma disputa. O acordo final resolve o problema com uma solução mutuamente aceitável e será estruturada de modo a manter a continuidade das relações das pessoas envolvidas no conflito. Não sou eu que vou dizer o que a Márcia e a irmã dela têm que fazer. A Márcia conversando com a irmã e eu mediando a relação, elas vão descobrir entre elas, com a minha ajuda, como elas vão se entender. Mas eu não vou dar a resolução. Quem dá a resolução são as próprias pessoas. Ok? Por isso que tem que ter habilidade. Estudar, ler, se quiser especializar nisso. Vamos adiante? Quando terminar essa cadeira, vão estar aptas a fazer mediação nas escolas e na vida de vocês. Espero, né? Grossi, a Erta Grossi foi minha aluna na pós-graduação. Era advogada, recém-formada e não tinha habilitação em nada. E aí eu fiz um curso de mediação familiar e ela começou a participar. Hoje, a Erta Grossi, que é nora da Esther Gross, trabalha como mediadora do Judiciário de Porto Alegre. Eu tenho o maior orgulho de vê-la na televisão, escrevendo livros, uma série de coisas, porque ela dizia, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, não consigo ser advogada, tenho filhos gêmeos pequenos, tereré, tororó. Conduzi a Erta, mostrei para ela como é que se fazia mediação, botei ela a trabalhar comigo, ela ficou 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando comigo. Hoje ela usa essa ferramenta para o trabalho no Judiciário do Rio Grande do Sul. Então, mediação, ela escreve num livro em 2016 e escreveu no livro... Cadê o livro da Erta? Está aqui. Aqui nesse livro escreve a Erta, a Marilene, e um bando de gente, mediação de conflito. E aí ela escreveu na página do livro, vou ler para vocês porque eu me emociono muito. Amiga, querida Gigi, é com imensa alegria e satisfação que te entrego este livro, com meu eterno agradecimento
por teres me apresentado a mediação. Muito grata por ter sido tua aluna, filha, e contigo aprendido um processo do que muito sabes. Muito honrada em ser tua amiga, aluna e parceira em alguns artigos. Carinhosamente, Herta. É autora deste livro aqui. Então, assim como a Herta, eu quero ver qual de vocês que vai se habilitar a estudar nessa área ou em outras áreas que eu já apresentei e venho apresentando para vocês. Eu sei que a Aline se apaixonou por neurociência, na disciplina de aprendizagem e neurociência. Eu acho que vai dar aí alguma gente especialista em neurociência. Então, apaixonada, prof. A mediação e todos podem. Não posso, não tenho dinheiro. Tem muito curso gratuito em mediação. Mediação no tribunal é gratuita. É uma ferramenta que possibilita a comunicação, o desenvolvimento de opções, considerando alternativas que venham ao encontro da satisfação de todos os envolvidos no conflito, bem como o desenvolvimento de princípios e valores da não violência. Primeira coisa que um mediador faz é banir, terminar com as questões de conflito. Um mediador não pode permitir que a violência verbal ou física aconteça. Então, dessa forma, a mediação mostra-se um caminho de ação no campo da instituição, em vista de uma intervenção na realidade de violência social, através do diálogo e da ação. Fatores constituintes não são só de relações interpessoais, não é só entre a Aline e o parceiro, entre a Aline e o filho, entre a Aline e o pai, entre a Aline e a mãe, mas também nas relações nas empresas. Eu agora estou trabalhando também, fazendo mediação, vou apresentar agora, mês que vem, um trabalho de mediação de conflitos em empresas, onde os funcionários não conseguem se entender, porque a comunicação é truncada. Então, nessas dificuldades de relação com o mundo, porque são as palavras que são truncadas, Chacrinha já dizia, quem não se comunica se trumbica. Sabe quem é Chacrinha? Quem foi Chacrinha? Foi um comunicador, para quem é nova não conhece. Então, ele falava que quem não se comunicava bem se trumbicava, e é nessas relações com o próprio mundo, através das palavras ditas e entendidas de forma virada, e nos atos que nós nos inserimos e nós vamos caminhando. Muitas vezes eu falo uma coisa, as pessoas entendem outra. Vocês falam uma coisa, as pessoas que estão com vocês entendem de forma truncada, porque não entendeu o sentido da comunicação. Eu digo que numa comunicação, nós temos que aprender a fazer uma conta. E essa conta é 1 mais 1 igual a 3. Silêncio. Como é que se faz essa conta? 1 mais 1 igual a 3. Quem sabe fazer cálculo para mim? Profs de ensino, educação infantil, ensino médio, superior, não sei como é que vocês são. Então, como é que 1 mais 1 é igual a 3? O 1 é... Silêncio. O 1 sou eu. O 2 és tu. Por que eu mais tu dá 3? Eu, a pessoa e o mediador? Eu, a pessoa e a comunicação que está entre nós ou não está. No meio de mim e de você, Claudinha, tem uma coisa chamada palavra. E essa palavra é a comunicação que faz o terceiro elemento. E quando não há comunicação, o que acontece com um casal? Cada um se aparta, cada um vai para um lado. Então, a palavra e os atos são os responsáveis
para que a vida ande, para que a comunicação aconteça. Vamos adiante? Nosso horário está estourando. Me disseram até 9h30. Ai, socorro. Eu nunca consigo, eu passo, mas eu não posso passar muito, porque daí eu vou ser puxada das orelhas. Então, a mediação... Até 10, a Aline não conta. Mas fica gravado. A mediação é um processo orientado a conferir às pessoas nele envolvidas a autoria de suas próprias decisões, convidando-as à reflexão e ampliando alternativas. É um processo não adversarial, dirigido à desconstrução dos impasses que imobilizam a negociação, transformando um contexto de confronto em contexto colaborativo. Quem escreveu isso foi Esther Breitman e Evelise Porto, são 2 colegas de formação, as 2 foram minhas colegas no curso de formação de terapia de família. A mediação é um processo confidencial e voluntário, no qual um terceiro imparcial facilita a negociação entre as 2 ou mais partes entre um acordo mutuamente aceitável, que pode ser um dos desfechos possíveis. As 2 são advogadas, trabalham com mediação de conflitos. São mediadoras advogadas de família, mediadoras familiares. Entenderam? Deu briga entre os vizinhos lá no condomínio? Vai chamar o advogado? Não. Chama um mediador familiar. É muito hábil vocês verem na televisão quando dá os conflitos nos condomínios, quando dá conflitos nas vizinhanças. Quem entra na jogada? Um mediador familiar. Fazendo o quê? Isso que vocês estão aprendendo a fazer a partir de hoje nessa disciplina. Olha que um curso de 30 horas de mediação familiar quase habilita vocês a saírem mediadores. Vamos adiante? Na mediação, o caminho para superar a dicotomia do conflito está na escuta atenta e imparcial das partes. Ao mediador, por sua vez, cabe o papel de, a partir da escuta, buscar o diálogo e resgatar o importante caminho para conduzir as dificuldades de comunicação das partes envolvidas. Vamos adiante? Braga e Neto, esse eu não conheço, tá? Reitera que o mediador deve promover apenas e somente a facilitação do diálogo perdido em decorrência da existência do conflito. Ele não vai ficar abrindo janelas. Vocês vieram aqui para resolver por que o filho de vocês está indo embora de casa? Vai ser esse o assunto. Eu não vou entrar em outras janelas que essa família tem. Se eu ficar abrindo janelas, eles não vão embora mais? Quantas, Silvia, quantas janelas têm as famílias? Muitas. Então, é um prédio de 35 andares. De 35 andares. Nós vamos trabalhar em cima daquilo que eles vieram nos procurar. Se o problema da procura foi a separação do casal, nós vamos trabalhar só isso. Se eles vieram nos procurar por causa da violência física, vai ser só isso. Se eles vieram nos procurar porque a filha tem medo, porque a filha não dorme, porque a filha bate, vai ser só isso que nós vamos trabalhar e mais nada. A não ser que eles fechem o contrato e renovem outro. Bom, fechei o contrato, devolvi a ação, tem que ter início, meio e fim de ação para poder abrir outra resolução de contrato, outro contrato para tratar de outra coisa. E como tem coisas. Então, nessa competência está em observar a comunicação verbal, a comunicação não verbal, a comunicação paraverbal, aquilo que é dito nas entrelinhas, sabe? Dito sem dizer, as narrativas que apontam para os interesses divergentes e convergentes, os casos de alienação parental. Sabe o que é alienação parental? Eu pego a criança e fico falando do meu ex-marido, eu pego a criança e fico falando da minha ex-mulher, gerando desequilíbrio. Então, o mediador, media a dor que as famílias ou que as pessoas estão sentindo em relação a não conseguirem entender as suas comunicações. Media a dor, porque é dolorido tanto para um
quanto para outro. E o mediador tem que trabalhar com essas dores com seriedade, com firmeza, para que os gritos de lá ou os gritos de cá não interfiram no trabalho. Ok? Adelante. A mediação busca o diálogo e possibilita aos conflitantes recuperar o fluxo da comunicação interrompido pelos estressores provocados, fazendo com que haja novas possibilidades de transitar nos relacionamentos, quer de trabalho, quer da família, quer da vizinhança, quer na escola. Todas as relações, em algum momento, vivenciam situações de conflito. Todas. Quantos cada uma de vocês tem nos seus lares? E qual das janelas vocês vão começar a trabalhar? O exercício começou nessa disciplina. Aprender a ser, aprender a fazer, aprender, aprender e aprender a conviver. O exercício está dado. As janelas de meio e ação já abri. Então, a partir de agora, vocês vão ver sobre o conflito qual é a divergência de perspectiva percebida como geradora de tensão, o que está determinando isso e de que forma vocês vão trabalhar os objetivos para que isso seja consertado. Adiante. Num tratamento de conflitos de forma consensual, através de meio e ação, rompe com o caráter triádico da solução de controvérsia. Ele disse, ela disse. Que o judiciário mandou, que o juiz mandou, que o juiz mandou, que não sei o quê. Então, assume-se um caráter dicotômico, onde os conflitantes assumem o controle da situação. Não é o juiz que disse, não é o advogado que está fazendo e está cobrando muito bem cobrado, está trabalhando, mas são vocês, junto com as partes que vão resolver de que forma esse conflito vai ser amenizado. 19. O processo de mediação, ele auxilia as partes na resolução de uma disputa. O acordo final resolve o problema com uma solução mutuamente aceitável e será estruturado de modo a manter a continuidade das relações das pessoas envolvidas. Ela é a condução das negociações de outras pessoas e o mediador é o que vai administrar as negociações. Ele vai organizar a discussão das questões a serem resolvidas. E quanto mais coerente, mais organizado e mais firme ele souber conduzir esse processo, mais rápido os participantes chegarão a soluções. Geralmente, entre 11 e 13 encontros está tudo resolvido, até em menos tempo. Não mais que 11 e 13, geralmente é esse o tempo que leva. Último. O processo de mediação, a gente pode dizer que ele é global, porque ele inclui 9 estágios. Primeiro, a gente identifica qual é o problema. Se é separação, se é briga na escola, se é briga porque comprou o carro e não pagou, se é briga porque não pagou a casa, se é briga porque mandou embora de casa. Depois, qual é o método que eu vou utilizar? O que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar resolução de conflitos, jurídico. Quem é que eu vou escolher como mediador? Tem que ser alguém que saiba trabalhar, que entenda, que tenha firmeza e que não tome partido, que seja ético e responsável. Eu tenho que pegar todos os dados das ambas as partes e eles vão me dar os dados, não é? Chamo fulano, me dá um, chamo fulano, me dá o outro. Não. Eles vão te dar o material juntos. A Jussi vai me trazer o material, o parceiro dela vai me trazer o material. E eu vou pegar esse material na frente dos dois. Vou reunir esses dados, vou definir qual é o problema junto com eles. Vamos ver o que tem que ser feito, vou desenvolver as opções de trabalho, redefinir as posições, o que vocês vão fazer juntos, como metáforas, que nem eu dei para vocês, o tema do fazer, o tema do aprender, o tema do conviver, o tema de ser.
as questões de barganha, eles ficam barganhando quem fica com quem fica com a criança, quem fica com o cachorro, quem leva a sogra de brinde. É bem assim. E depois de tudo pronto, eu redijo este acordo, escrevo isto e ambas as partes assinam, entrego e sejam felizes para sempre. Estão assustadas? Um pouco. Prof, Oi. eu tenho 2 perguntas e um comentário. O comentário é que A Pri. A Pri. Eu tô apaixonada, eu adoro psicologia, eu adoro qualquer coisa que seja relacionada à área, eu tô apaixonada, tô encantada. E eu não sei se é o momento, mas é que eu já tenho que sair daqui a pouco, daí eu preciso perguntar. Não, já está terminando mesmo. Eu não posso me passar, porque eu fui puxar das orelhas. Duas perguntas. Esse conteúdo, esses slides que a senhora passou, não está no nosso conteúdo, né? Ele vai estar disponível para nós, porque eu já li o conteúdo e não vi. Não, eu não coloquei, porque eu tenho que... A Aline vai... como é que chama? PDF. Vai passar para nós. Põe em PDF e já coloca para elas. Eu não coloquei antes. Eu não tive tempo. E a outra pergunta é que eu li o modelinho do nosso plano, daí dizia que por semana a gente faria um textinho, não lembro o nome exato, agora me fugiu, um resumo, e seria postado, mas eu não vi para onde postar ainda essa semana. Nessa semana a gente não vai fazer? Sim, a partir de hoje. Já vai ter ali. De hoje, a Aline que é responsável pelo postar aqui e postar ali, porque ela que sabe as coisas do bota aqui, bota ali. Então, ela vai dizer para vocês agora. Mas assim, Pri, tudo que acontecer de evento que gere conflito na tua vida, tu vai pegar exatamente essa folhinha que diz: a proposta educacional da Unesco está norteada por 4 eixos que são pertinentes ao tema. Aprender a ser. De que forma o que está acontecendo na tua vida vai te ensinar a ser melhor. Vai te ensinar a aprender a fazer as coisas, aprender a conviver com isso e aprender as coisas que estão acontecendo. Baseada nesses textos. Então, supondo que tu saia daqui, a cara dela, tem muita coisa, tu vai escolher uma, tu não vai fazer que nem as famílias que querem abrir tudo ao mesmo tempo. A senhora vai ver que eu sou a que mais pergunta. Eu pergunto mesmo. Importante, eu estou aqui para responder. Então, nesse resumo que a gente vai fazer semanalmente, não é sobre os conteúdos, é sobre as nossas experiências de conflito que a gente vai resolver baseada na Unesco. Vocês vão pegar os dados da Unesco e vão pegar... O que vocês aprenderam hoje? As questões de conflito, de mediação e o que vocês têm que fazer. Dentro da vida de vocês, como é que vocês vão botar esse conteúdo de hoje? Numa historinha semanal, por exemplo, que eu passei na semana. Sim, cada um escreve um pedacinho da sua história. Já tenho da semana que teve hoje, já aconteceu. Hoje tu já coloca. Então, em 5 semanas, tu junta tudo, vai ter um texto contando o que aconteceu e como é que o objetivo da disciplina não é simplesmente dar o conteúdo para ganhar nota. É dar o conteúdo para vocês aprenderem a ser melhor. Diga, amor. Professora, então, essas histórias que a senhora quer, esse resumo semanal, são experiências pessoais nossas, não é nada a ver da matéria. A senhora quer conhecer a gente, para no final da disciplina nós colocarmos fazer textão de todos esses resumos que nós fizemos, essas experiências a cada semana, é isso? Dentro do que nós falamos hoje. Entendi. O que tu tem da tua vida que vai se encaixar? Prof, só a última pergunta, prometo, juro. Não tem que ter por exemplo, assim, hoje eu contei, comecei o problema, na outra semana eu desenvolvi, ou eu posso fazer cada semana uma situação? Se tu conseguir fazer ir observando como é que tu está melhorando esse problema, melhor. Tá. Tu entendeu? Maíra, tu tá com o dedão assim, a Marcinha também. Não, tá, eu já entendi. É como a gente fez na aula do psicologia infantil, né? É mais ou menos... Aí precisa colocar um pouco, assim,
sobre a leitura ali, mais ou menos, que está escrito ali junto? Pode pegar isso ou as unidades da saga. A unidade da saga tem um material que eu separei para vocês, muito legal, que vai falar exatamente dessas coisas. Peguem esse material, mais o material da saga, e mais... Vejam o vídeo que eu deixei para vocês. Muito Tá. 10, muito legal. Mas eu posso colocar, senhora, se eu quiser, assim, botar uma frase que me chamou a atenção ali do livro para botar. Claro que sim. A construção é de vocês. Desde que vocês cresçam como pessoa. Estou trabalhando a educação emocional de vocês e a resolução de conflitos na vida de vocês para que vocês cresçam e sejam melhores para vocês e para as pessoas que vocês vão trabalhar e educar como mãe, como filha, como profissional. Eu posso colocar a experiência que eu estou tendo essa semana, que eu estou fazendo adaptação com um aluno do primeiro ano do Fundamental com autismo? Com certeza, o que vocês quiserem. Porque eu estou tendo vários conflitos com ele. Estou aprendendo junto com ele, nós estamos caminhando juntos, estamos nos adaptando juntos ao mesmo tempo. Tu moras aonde, Claudinha? Então, está tendo vários conflitos, e agora a senhora colocando exemplos. Eu moro em Alvorada, eu estagio na educação adventista aqui de Alvorada. Eu acho que eu nunca fui a Alvorada. Eu sei mais ou menos para que lado, pelo mapa, mas eu acho que eu nunca fui. A educação adventista é bem legal, gosto muito da rede adventista. Ju, se tu ia perguntar alguma coisa? A Márcia também. E vindo a calhar no que eu ia perguntar, se podia ser algo referente ao cotidiano, um exemplo, com a família, no trabalho, né? Os trabalhos que a gente faz também voluntário com ONGs, né? Se podia ser algo relacionado assim. Não é podia, é relacionado. Tem a ver com o crescimento de vocês. Diga, Marcita. Já foi respondido, prof. Posso dar uma sugestão para as colegas que não tiveram na psicologia infantil conosco, prof? Pode. A gente fez um trabalho muito parecido com esse que a prof pediu. Então, a gente foi construindo dentro do Word. A gente construiu os nossos textos dentro do Word, depois unificou eles, e aí a tutora naquela época era outra, ela criou um lugar para a gente postar tudo. Não sei como é que a Aline vai fazer, mas eu sei que a Aline é uma pessoa muito legal e muito esperta e vai saber como fazer. Com certeza. Você está falando do Mac ou do Canva? Não, o que a gente faz? Tu vai construir o teu textinho dentro do Word. Uhum. E vai deixando ele guardado lá. E aí depois, quando a prof criar, quando a Aline criar o espaço para a gente postar a nossa atividade integradora, a gente só vai lá e as partes ou tudo e coloca. Você fez um trabalho em equipe, né? Que a gente na quinta semana. Ficou bem legal. Eu me perdi meio ali, mas depois eu me achei. Mas a gente se acha. A gente puxa todo mundo, um pela mão. A gente gruda um na mão do outro e se puxa, Ju. E assim, gente, leiam as unidades da saga, deem uma olhada no vídeo que eu deixei para vocês, mais os e-mails. Aline, vou te pedir um favor. Eu não coloquei em PDF, coloca em PDF e passa. E deixa lá para as gurias lerem. Se quiserem pegar material em teses e dissertações sobre mediação de conflito, botam assim no Google, teses e dissertações sobre mediação de conflito e educação emocional, vocês podem pesquisar e colocar referencial teórico referente à área, fica bem legal. E é um crescimento de vocês, né? Combinado? Combinado. Hoje está combinado, prof. Que saudade. Eu vou ficar muito feliz, porque eu sei que vocês se puxam, vocês são bem esforçadas, e é o crescimento de vocês. Eu queria ter tido vocês na disciplina de aprendizagem e neurociência, e procurei, tinha outras meninas, também esforçadas. É a pessoa que começou depois.
Todo mundo tá junto no grupo do WhatsApp, mas aí na hora das cadeiras a gente se separa. Mas depois a gente vai fechar. A gente não fez agora, mas a gente vai fazer depois para o Gil. Não vai se livrar da gente tão cedo. Eu estava Que bom. Eu estava na disciplina anterior. Quem é a Josi? Não, a Márcia Santos. Aonde é que está a Márcia? A nossa Márcia loirinha. Coisa querida. Não, ali no canto estava sumida a guria. Então, na disciplina de aprendizagem e neurociência, eu sempre faço coisas para vocês crescerem. Então, a gente fez também uma leitura de aprendizagens de vida. Bem-vinda. Eu não ia te achar, porque eu não te enxergava, eu só enxergo as que estão aparecendo aqui para mim. Deve ter mais gente escondida lá embaixo que eu não enxergo. É que eu entrei atrasada, eu cheguei tarde do serviço. Entendo. Aí eu fiquei bem quietinha ali, só escutando. Tu entendeu o que é para fazer? Eu vou trazer para vocês depois uma aluna minha, do outro pós-graduação, de outra instituição, escreveu hoje um poema sobre conflito. E eu pedi licença para ela gravar e eu trazer para vocês. Nossa, ela que escreveu, gente, eu me emocionei. É lindo, lindo. Se vocês quiserem se atrever a escrever alguma coisa também, fiquem à vontade. Usem da criatividade de vocês. Eu fiquei emocionada, eu não imaginei que fosse sair uma coisa tão linda. Beijo. Vou trabalhar. Eu tenho mais uma reunião ainda, não terminou meu tempo. Beijo.